As luzes da cidade pulsavam como corações acelerados. O barulho do tráfego ecoava sob a noite estrelada, mas eu não ouvia nada. Meu olhar estava fixo no celular que tremia nas minhas mãos, a mensagem piscando em letras brancas contra um fundo escuro. Era de Lucas. Uma única frase, mas carregada de um peso insuportável. Precisamos conversar. Meu estômago se revirou. O pungente aroma de frituras e a música alta do bar ao lado pareciam distantes. O que estava prestes a acontecer me absorvia como um vórtice, e por um momento eu não sabia se queria avançar ou recuar. Havia um brilho na tela que quase me cegou. Os poucos minutos que se seguiram me pareceram uma eternidade. Eu respirei fundo, senti o ar gelado penetrar nos meus pulmões e nada mudou. Com passos hesitantes fui até a mesa onde Lucas estava sentado. Ele estava sério, mais sério do que eu via em qualquer outro momento. Ele se recostou na cadeira, o olhar distante, como se estivesse processando algo que não era. O olhar dela encontrou o dele e por um instante o tempo parou. Eu não estava imaginando. Era como se uma sombra tivesse cruzado o espaço entre nós. O cabelo preto brilhava sob as luzes. O vestido vermelho curto moldava um corpo que parecia impossivelmente perfeito. E quando ela se aproximou, meu coração disparou. Lucas não percebeu meu olhar aceso de indignação. Ele estava hipnotizado. "Oi, amor", ela disse, sua voz doce e sedutora. O mundo desapareceu, e um eco de risadas encheu o ar. Eu conhecia aquela voz. A raiva subiu como uma maré. O marasmo em meu estômago se transformou em uma tempestade de sentimentos. Eu me orientei no barulho. Não queria gritar, não queria fazer uma cena. Mas a pontada de traição se alastrou como uma chaga. "Quem é ela?", perguntei, mantendo a calma, mas a temperatura da sala subitamente parecia mais quente. Lucas girou a cabeça lentamente, seus olhos se fijando em mim. A confusão iluminou seu olhar por um segundo e em seguida se transforma. "Ela é uma colega do trabalho." A explicação soou estranha, algo murmurado como um truque de mágica mal feito. O silêncio envolveu a mesa como uma cortina pesada. Tudo o que havia entre nós parecia estar prestes a ruir. "Não sabia que você estava tão ocupado com o trabalho, Lucas", eu disse, mordendo a língua para não gritar. Havia um monte de coisas que eu queria dizer, mas a verdade era que não havia palavras suficientemente fortes para descrever o que senti. A expressão dela era um misto de surpresa e diversão. Lucas parecia querer se justificar, mas a tensão no ar crescia. Cada segundo que passava, esculpia dúvidas e medos dentro de mim. O rótulo de peso morto que ele havia me dado um dia ecoava na minha mente. Será que eu realmente era um fardo para ele? O pensamento me cortava, como um vidro quebrado ao meu redor. Mas algo mais dispunha-se nas minhas veias. Uma chama de determinação começou a queimar. Eu não estava ali para ser desvalorizada. Não ia permitir que ela... "Ana, por favor, você não entende." Mas o que era que eu não entendia? Era aquele o amor que ele prometia? Ou era apenas um conveniente jogo de palavras para mascarar sua traição? Senti meu coração palpitando com a necessidade de verdade. E naquele momento, enquanto o mundo ao nosso redor continuava sua dança frenética, eu percebi que não apenas meu relacionamento estava em jogo, a minha identidade estava sendo desafiada. Eu precisava saber a verdade. E assim, sem esperar mais um instante, eu decidi que investigaria. Com o celular ainda em minhas mãos, iria descobrir os segredos que Lucas escondia. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa um estalo." Voltei à realidade. A mesa onde estávamos sentados era um pequeno retângulo de madeira escura, marcada por copos e cervejas esquecidas. O cheiro de fritura e cachaça se misturava ao aroma suave do café que alguém havia deixado esfriar. Era um lugar familiar, onde eu costumava rir, sonhar
e compartilhar momentos com Lucas. Mas agora, tudo parecia distorcido. Me chamo Ana, tenho 32 anos, e o que eu esperava que fosse uma vida tranquila tornou-se uma tempestade. Trabalho como professora de inglês em uma escola de idiomas, e sempre achei que minha dedicação à educação e ao meu casamento valia a pena. Eu costumava acordar cedo, preparar um café forte e tratar de planejar minhas aulas. Sempre pensava em como poderia inspirar meus alunos e ajudar a ampliar suas perspectivas de mundo. Eu amava fazer isso. Amava a sensação de contribuir para o crescimento de outros. A rotina, por mais cansativa que fosse, tinha seu charme. Agora, no entanto, cada suave riso dos meus, "Você não vai acreditar no que aconteceu", eu disse, quebrando o silêncio pesado. Mas antes que eu pudesse terminar, a expressão nos olhos de Lucas me disse que nada do que eu tinha a dizer importava. Eu queria gritar, perguntar por que ele estava me fazendo passar por isso. Mas algo dentro de mim se acalmou. Se eu gritar, na verdade, não iria resolver nada. Júlia pareceu confortável como uma intrusa em casa, com aquele olhar de quem sabia o que estava fazendo. Cada movimento dela parecia estar calculado. O vestido vermelho mostrava suas curvas com perfeição. Eu não era feia, mas talvez estivesse me perdendo no processo. Me lembrei do meu primeiro amor, daquela fase em que acreditava que o amor era sempre lindo e fácil. Era tudo tão diferente agora. O aro da minha aliança pesava como uma âncora em meu dedo. Ela me prendia a um sonho que agora parecia um pesadelo. Lembrei-me da minha avó, sua risada calorosa, suas histórias sobre como as mulheres da família sempre estavam de. A voz dele ressoou, mas foi como se estivesse vindo de longe. "Ana, você não pode me dizer que isso é só trabalho. Olha para ela." Eu apontei para Júlia sem pensar nas consequências. Não se trata dela. A voz dele era um misto de frustração e medo, e foi nesse momento que percebi que ele estava tão perdido quanto eu. O que aconteceu entre nós? Onde o nosso amor verdadeiro, aquele que tínhamos construído ao longo dos anos, se foi? O barulho do bar se tornou uma música de fundo que eu já não escutava mais. A tempestade dentro de mim rugia. Eu queria saber a verdade, não apenas sobre Lucas e Júlia, mas sobre mim mesma. Olhei para a mesa, tentando organizar pensamentos e sensações. A raiva, o medo de perder tudo que construí, a dor de acreditar que amava alguém que me traiu. E entre tudo isso, uma pequena fagulha de determinação começou a brilhar. Eu não ia deixar que essa traição me definisse. Enquanto os minutos passavam, minha mente fervilhava com um plano. Quando a conversa pareceu esfriar, uma ideia surgiu. Peguei meu celular, ainda tremendo em minha mão. O brilho da tela era quase hipnotizante. Olhei para Lucas, depois para Júlia. A tensão no ar era palpável. Aqui estava o ponto de virada na minha vida. O que eu realmente queria? Quero saber a verdade, mas também quero recuperar o controle sobre a minha própria história. A sensação de que algo estava prestes a mudar me era familiar. O barulho da cidade do lado de fora se intensificou, como se estivesse refletindo a confusão dentro de mim. Eu não poderia ficar parada. Levantei-me, decidi que iria investigar. Mas havia algo mais, um segredo que eu já guardava e que poderia mudar tudo. Algo que muitas vezes pensei em revelar, mas acabei guardando só para mim. Com o nó na garganta e minha determinação renovada, olhei para Lucas uma última vez. Ele estava perdido, mas eu não estava mais. E o que eu tinha em mente poderia trazer à tona uma tempestade ainda maior do que aqui. Eu tinha um plano silencioso, e mal sabia o impacto que isso teria nos dias que estavam por vir. E a pergunta que ficou martelando na minha cabeça enquanto eu saía do bar era: e se o segredo que eu guardava, se revelado, pudesse mudar a trajetória de todos nós? A essa altura já tinha passado um tempo desde a nossa conversa no bar. Depois daquela noite, tudo parecia diferente. As ruas da cidade, que sempre pareciam vibrantes, agora eram apenas um borrão de luzes e sombras, refletindo a confusão que se formou dentro de mim. Mas antes de mergulharmos no que estava acontecendo agora, preciso voltar um pouco. Precisamos falar sobre como tudo começou. Lembro-me claramente do dia em que conheci Lucas.
Eu tinha 25 anos, cheia de sonhos e esperanças. Estava começando minha carreira como professora, cheia de vida, pensando em como poderia impactar os jovens ao meu redor. Ele era diferente, charmoso, com aquele sorriso que me fazia esquecer os dias maus. Nos conhecemos em. Cada encontro era uma nova aventura. Íamos a restaurantes, fazíamos trilhas, trocávamos ideias sobre o que ler e assistir. Ele dizia que eu iluminava os quartos quando entrava. Ah, como eu me sentia especial! No fundo, eu acreditava que havia encontrado meu porto seguro. Depois de um ano de namoro, decidimos morar juntos. Lembro-me de quando encontramos nosso apartamento. Era pequeno, mas tinha uma sacada com vista para a cidade. Eu me lembro de olhar para todas aquelas luzes, imaginando o futuro que poderíamos construir juntos. Havia um cheiro de novo em tudo, tanto no lugar quanto em nós. Nós montamos tudo com carinho. Cada móvel que escolhemos, cada cor das paredes, era a nossa história tomando forma. Os primeiros anos foram repletos de risadas e planos. Montamos um cantinho no sofá só para nós. Decoramos a parede com quadros e frases que escolhemos juntos. Eu costumava acordar cedo, preparar nosso café e deixá-lo pronto para ele. Era uma rotina que eu amava. Ele queria que eu visse Paris e eu queria que ele conhecesse a minha cidade natal, com suas praias de areias brancas e seu sol quente. Havia um brilho nos olhos dele quando sonhávamos. Algo que me fazia acreditar que estávamos construindo nosso futuro da maneira certa. Mas conforme os anos foram passando, algo começou a mudar. A rotina se tornou mais pesada. As conversas, antes tão cheias de energia, começaram a cair na superficialidade. O trabalho dele começou a tomar mais tempo. Ele ficou mais ausente. No começo, pensei que era só estresse, mas lentamente comecei a perceber que algo estava fora do lugar. Era sutil, pequenos detalhes que acabei ignorando. O jeito como ele começou a olhar para o celular durante o jantar, as desculpas frequentes para sair com colegas do trabalho. Eu encarei isso como algo normal, algo que todos passam num relacionamento. Mas ao mesmo tempo havia um desconforto crescendo dentro de mim. Nos nossos finais de semana, ele às vezes parecia. Uma noite, enquanto arrumava algumas coisas em casa, encontrei um bilhete. Não era o tipo de bilhete que você espera encontrar no celular. Era um papel dobrado que tinha o nome de uma colega de trabalho dele, e algumas anotações que pareciam mais íntimas do que apenas um lembrete profissional. Naquele momento, meu coração se acelerou. Eu não queria acreditar que havia alguma ligação mais profunda entre eles. Mas o sentimento persistia. Os meus pensamentos giravam como uma tempestade. Minha mente começou a repetir as palavras do bilhete. Ana, pare de ser tão insegura. Eu tentei me lembrar de mim mesma. Mas a verdade estava me sufocando. E o peso dela me deixava paralisada. As semanas passaram. E mesmo com os pequenos lampejos de desconforto, eu me esforçava para manter a normalidade. Um jantar em família aqui, uma festa com amigos ali. Eu só queria que Lucas voltasse a ser o que ele era. O que tínhamos parecia estar se esvaindo, e eu não sabia como segurar. Nos meus momentos. Uma das conversas mais impactantes que tive com ele foi certa noite, enquanto estávamos cozinhando juntos. Eu estava preparando um prato que ele amava, e tentei puxar um assunto leve, tentando refazer conexões. Como vai o trabalho? Você parece estar mais ocupado. Ele parou um instante, olhando para mim com uma expressão confusa. É só trabalho, querido. Relaxa. A forma como ele disse relaxa me soou rígida. Não era só a pressão do trabalho. E quando as palavras começaram a me escapar, eu não conseguia articular o que estava sentindo. O papel em sua mesa me perseguiu. Mas, por algum motivo, eu hesitei em perguntar diretamente. Parte de mim queria confrontá-lo, mas outra parte temia o que poderia descobrir. Naquela noite, depois que ele foi dormir, peguei meu celular e comecei a escrever. Não numa rede social, mas num documento que usei para me expressar. Estou me sentindo distante. O que está acontecendo com nós? Parece que estou perdendo o controle. A angústia na minha mente só crescia. O que eu esperava que fosse um alicerce seguro estava, sem perceber,
se transformando numa instabilidade. E agora, aqui estou, em meio a esse turbilhão, relembrando momentos que eram cheios de calor e amor, virando essas memórias de cabeça para baixo, tentando encontrar um sinal, um espaço de verdade em nossa vida. Então, após a conversa no bar, sentindo essa tempestade armada, resolvi que precisava mergulhar mais fundo. Não só descobrir o que Lucas tinha a esconder, mas também entender o que havia acontecido comigo. Era preciso. Por fim, uma pergunta ecoava em minha mente. Até onde eu estaria disposta a ir para salvaguardar meu coração? Com essa dúvida me consumindo, um novo caminho iluminou a escuridão à minha frente. O que eu descortinaria a partir dali poderia desvendar não apenas a verdade dele, mas algo ainda mais profundo dentro de mim. E simplesmente não saber já me deixava inquieta. O tempo passou após aquela noite no bar, mas as crianças eram animadas e cheias de vida, mas eu tinha dificuldade em acompanhar aquela energia. O riso dela se misturava com a minha tristeza, como se fossem ecos de um mundo que eu não fazia parte. Fiz de tudo para ser a melhor professora que eu podia, mas ao mesmo tempo, o pensamento de Lucas me consumia. Cada sorriso nas faces intrigadas dos meus alunos me lembrava do que eu havia perdido. A rotina estava cada vez mais pesada. Chegava em casa e encontrava Lucas ainda debruçado sobre o computador. Às vezes, ele não percebia que eu estava ali. Outras vezes, desviava o olhar, como se houvesse algo que ele não queria que eu visse. Não era só o estresse do trabalho. Meu instinto me dizia que havia mais. E mesmo com toda a dor pulsando dentro de mim, eu hesitava em perguntar. O que eu realmente queria saber? O que seria destruidor para mim? Um dia, enquanto arrumava a casa, encontrei a conta do celular dele em cima da mesa. Foi só um relance, mas o nome de Júlia aparece. Ligar para ela? Perguntar a Lucas? Mas como eu poderia ser tão direta, confrontar uma situação que ainda não tinha certeza se existia? O nó na minha garganta estava entranhado. Respirei fundo e decidi não dizer nada ainda. Fazer explosões desnecessárias não era o meu estilo. Nos dias seguintes, tentei prestar atenção em todos os pequenos detalhes. O jeito que ele olhava para o celular, as mensagens que trocava e, principalmente, aquelas chamadas que ele atendia com a porta do banheiro fechada. O silêncio entre nós se tornou um espaço opressivo. As palavras que um dia fluíram com facilidade, agora eram apenas sussurros desconfortáveis. Eu tentava puxar conversa sobre o nosso futuro, mas Lucas sempre desviava. O olhar dele, antes afetuoso, se fechou. Meu coração se apertava com cada dia que passava. Tentei manter minha dignidade. Afinal, eu não poderia deixar isso me definir. Comecei a sair com as amigas, a me distrair com coisas que me faziam sorrir. Mas enquanto eu sorria, eu olhava para o teto, contando as estrelas invisíveis que meu coração desejava ver. O que estava acontecendo? Seria apenas uma fase? Ou eu estava prestes a enfrentar uma verdade cruel? Uma manhã, enquanto tomava café, Lucas estava absorto na tela do seu telefone, como se tudo ao nosso redor não tivesse importância. Eu o observava, tentando encontrar alguma pista que iluminasse nossa situação. Lucas, você tá bem? A pergunta escapuliu da minha boca antes de eu ter chance de pensar. Ele levantou os olhos e por um momento me pareceu perdido. Claro, tudo ok, disse ele, mas o tom na sua voz soou vazio. Aquilo só aumentou minhas dúvidas. Eu não queria acreditar que ele estava me enganando. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, a crença foi se tornando quase impossível de ignorar. O que era apenas uma suspeita começou a acabar com minha sanidade. Comecei a fazer pequenas investigações. Perguntei nas redes sociais. Fiz perguntas para amigas em comum. M. O que eu deveria fazer com tudo isso? Perguntar a Lucas? Ele se abriria ou apenas desmentiria? A tensão aumentava. Uma noite, enquanto tentava dormir, meu celular vibrou. Era uma mensagem dela, Júlia. O coração parou. Não tinha ideia do que estava por vir. O conteúdo da mensagem era um convite para se encontrarem após o trabalho.
Era cruel e me cortou como uma faca. Minhas mãos tremeram. Respirei fundo e tentei processar. Era só uma mensagem de trabalho? Ou algo mais? Aquele convite ressoou como um grito no silêncio da noite. No dia seguinte, decidi que precisava saber. Abri as redes sociais de Lucas e, assim que seus amigos, fiz uma espécie de entrelinha, tentando ver se havia alguma conexão com Júlia. Minhas mãos tremiam. Cada nova pista era como um soco no estômago. Uma foto aqui, um comentário ali. Algo estava acontecendo e eu não podia simplesmente ignorar. Aquelas interações que antes só pareciam normais, agora, sob a luz da desconfiança, pareciam carregadas de significados ocultos. O mundo girava ao meu redor, e o peso do que estava prestes a descobrir estava me sufocando. Decidi confrontar. Assim que Lucas chegou em casa, minha determinação ferveu. Falei sobre a mensagem, sobre as reações dele, sobre a distância que só aumentava. Você está escondendo algo de mim, Lucas. Eu não estou louca, não estou sendo paranoica. Existe alguma coisa errada aqui. O meu tom era firme, mas o nó na minha garganta queria fazer tudo desmoronar. Ele hesitou. Naquele instante, tudo ficou em silêncio. Os momentos seguintes foram de pura tensão. Lucas olhou para mim e eu vi um conflito em seus olhos. Ele não disse nada, apenas desviou o olhar. E aquele silêncio me disse tudo. O peso que ele carregava não era só o trabalho, mas medo, insegurança e talvez culpa. No fundo, eu já sabia, mas estava sendo difícil aceitar. Aquela noite foi longa. Dormi mal, com a mente girando. A mensagem de Júlia ecoava na minha cabeça. Não era apenas uma coincidência. Havia algo maior em jogo, e eu não podia ignorar. O que poderia vir depois disso? Na manhã seguinte, algo que parecia normal se desfez. Ele estava diferente, como se soubesse que eu estava prestes a descobrir a bomba. Ao sair, deixei um novo bilhete em cima da mesa, com uma pergunta direta. Lucas, me diga a verdade, por favor. Sabia que mais cedo ou mais tarde ele teria que encarar que o que estava acontecendo não poderia se esconder por muito mais tempo. A tensão estava insuportável. Sentia que o desfecho se aproximava como uma tempestade iminente. Segui meu dia, fisicamente presente, mas mentalmente distante. Algo que me mostrasse o que fazer. E enquanto o dia avançava, cada olhar, cada interação ao meu redor eram possíveis chaves para a verdade. O que mais eu poderia descobrir? E como eu reagiria? Os pensamentos giravam, trazendo uma incerteza que cada vez mais se tornava insuportável. No meio da tarde, meu celular vibrou de novo. Desta vez, era uma notificação, uma mensagem que não esperava. O remetente era desconhecido. Ana, você precisa saber da verdade sobre o Lucas. E o coração acelerou. As mãos começaram a suar. O que poderia ser isso? Eu nunca tinha sentido tanto medo e esperança ao mesmo tempo. Abri a mensagem e, com um aperto no peito, percebi que não havia retorno. Algo me dizia que a verdade estava prestes a alcançar meu coração. E a certeza de que eu não poderia ficar na ignorância me consumia completamente. Ao mesmo tempo em que uma parte de mim queria correr e evitar saber mais, outra parte sabia que estava à beira de descobrir a verdade que mudaria tudo. Ana, você precisa saber da verdade sobre o Lucas. Uma onda gelada correu pela espinha. Apressada, abri a conversa. O remetente era desconhecido, mas a urgência da mensagem me prendeu. O que será que ele sabia? Respirei fundo. O que eu mais queria era que tudo isso não passasse de um pesadelo. Já tinha passado tempo demais tentando encaixar as peças do quebra-cabeça, mas elas simplesmente não se juntavam. O amor que eu acreditava ter com Lucas agora parecia um filme antigo, quebrado, sem sentido. A mensagem continha um arquivo que poderia ser minha esperança ou minha ruína. Com a mão trêmula, toquei para abrir. Uma série de screenshots surgiram, conversas entre Lucas e alguém que não era eu. Meu coração disparou ao ler as palavras. Cada mensagem era uma faca afiada. As promessas que ele havia feito estavam alinhadas com os desejos que ele compartilhava com outra pessoa.
Mal posso esperar pelo nosso encontro, amor. Você é tudo para mim. Lua, por que você demorou tanto a aparecer? Os olhos arderam em lágrimas, mas eu não deixaria que elas caíssem agora. Eu precisava manter a calma. Eu li e reli. As mensagens eram datadas de semanas atrás. Lembro-me de minhas aulas, de como ensinava meus alunos, enquanto ele estava lá do outro lado, trocando palavras doces com outra mulher. A sensação de traição martelava dentro de mim. Sentia como se meu mundo tivesse desmoronado. Abri um dos arquivos de áudio anexados. A voz dele era inconfundível. Sussurrava promessas. Meu estômago revirou. Mas ao mesmo tempo que a dor me atravessava, uma frieza começou a tomar conta de mim. Ele não tinha a menor ideia do que eu estava prestes a fazer. Eu não poderia confrontá-lo ainda. O que eu tinha em mãos era muito poderoso. Era melhor agir com cautela. O nó na minha garganta se apertava. Mas em vez de desespero, a decisão ressoou na minha mente. Eu tinha que ser astuta. Precisava planear meus próximos passos com clareza. Meus olhos percorreram as mensagens de novo. As evidências estavam ali. O flerte, as promessas, tudo. Algo dentro de mim dizia que esse era o ponto de virada. Precisava de uma estratégia. Levantei e fui até um número do telefone que aparecia nas mensagens. Era dela, Júlia. Por um momento pensei em ligar, perguntar, mas me segurei. Lembrei das palavras da minha avó. Nunca abra a boca se você não tem certeza do que vai dizer. E eu não tinha, não ainda. Enquanto meu coração ainda pulsava com uma batida acelerada, comecei a conectar os pontos. Aquele dia na casa de amigos quando o Lucas estava ocupado no trabalho. Quando se despediu rápido demais. Os pequenos momentos que aparentemente não eram nada, mas agora se tornavam claros como o dia. Fui até a mesa. Olhei para a conta de luz que ainda estava ali, as contas que precisávamos pagar, a rotina que construímos juntos. Meu coração se apertou. Como pude me deixar levar? Como não percebi antes? Era como se estivesse vivendo em um filme de drama, enquanto o principal ator, o homem que eu amava, se revelava um vilão. Um filme que eu não queria mais assistir. Decidi que a próxima vez que eu visse Lucas, ele não saberia o que eu sabia. Quando ele entrasse em casa, eu teria um sorriso no rosto. Assim, vou saber o que ele realmente pensa. A decisão estava tomada. Não tinha como voltar atrás agora. Aquela noite foi difícil. Arrepios correram pela minha pele. A sensação de angústia parecia dançar ao meu redor, enquanto eu olhava para o teto, lembrando-me de tudo o que eu havia construído com ele. Mas, ao mesmo tempo, havia uma chama acesa dentro de mim. A sensação de que eu não era apenas uma vítima, mas que eu estava prestes a mostrar a Lucas que ele não tinha o controle da situação. No dia seguinte, o sol tinha surgido por trás da janela, mas nem o brilho das primeiras luzes da manhã conseguiu aquecer. Quando Lucas chegou do trabalho, não deixei que nada transparecesse. Fingi que nada estava errado. Nosso jantar foi como qualquer outro. Risadas, perguntas corriqueiras. Mas enquanto falávamos, eu o observava. Cada movimento, cada olhar. Ele parecia tão despreocupado. O olhar dele frequentemente se desviava próximo ao celular. E a cada desvio, meu coração apertava ainda mais. Depois do jantar, quando Lucas se sentou no sofá, peguei o meu celular e, na cara de pau, perguntei: "Quem é Júlia?" O silêncio que se seguiu poderia ser cortado com uma faca. O olhar dele deslizou para mim e a expressão em seu rosto era uma mistura de surpresa e medo. Ele não esperava que eu soubesse. "Ana, ele gaguejou. Engoli em seco. O que eu realmente queria era que ele dissesse a verdade, mas não ia dar a ele essa chance. Decidi calçar os sapatos e sair de casa. Não precisa dizer nada agora, Lucas. Eu só precisava perguntar. Meu tom foi firme. Peguei minha bolsa e, antes que ele pudesse protestar, saí. Precisei de ar. A rua estava tranquila. Quando voltei para casa mais tarde, Lucas já estava dormindo. Sob o manto da escuridão, eu assistia ao seu rosto, sua respiração calma, enquanto a tempestade dentro de mim borbulhava. A diferença entre nós estava gritante. Eu tinha um monte de evidências e um plano. Ele ainda vivia na ilusão de que tudo estava bem. Naquela noite, enquanto ele dormia, revirei a sala e encontrei a caixa de documentos antigos. Eu sempre me mantive organizada.
Comecei a rabiscar ideias e montar um plano. Era preciso saber o que mais poderia existir. Precisei do apoio de pessoas que pudessem me ajudar a desvendar mais sobre o que estava acontecendo. Todos aqueles anos de dedicação não podiam terminar com uma mentira. O que ele fez não poderia ficar impune. O tempo parecia escorregar entre meus dedos. O céu escurecia aos poucos, enquanto 1 milhão de planos se formavam na minha cabeça. A cada minuto que passava, a expectativa crescia. Tinha certeza de que estava prestes a virar o jogo. Ele que se preparasse. Não sou apenas uma mulher ferida, sou uma força. Com cada decisão que tomava, eu senti um poder crescente. Senti que as marés estavam começando a mudar e que Lucas ainda não fazia ideia do que estava por vir. Quando a verdade finalmente viesse à tona, a sala onde estava se encheu de música suave. Eu sabia que estava prestes a dar o passo mais audacioso da minha vida. As coisas estavam prestes a ficar interessantes. Acordei naquela manhã com o coração acelerado. O dia tinha um sabor amargo, como se eu soubesse que estava prestes a mergulhar em um abismo de incertezas. A sensação de estar em um filme de terror, sem saber o que ou quem viria a seguir, me acompanhou enquanto me levanto. A mensagem anônima que recebi ainda martelava na minha cabeça. Estranho pensar que alguém desconhecido sabia da verdade que eu tanto precisava confirmar. Olhei para Lucas novamente. Ele estava no banheiro, distraído com seu ritual matinal. Era hora de colocar meu plano em ação. Enquanto ele se preparava, aproveitei os minutos para organizar minha mente. Da primeira vez que me sentei na mesa da cozinha, olhei para a pilha de contas que estava acumulada. Paguei cada uma, mas também guardei os comprovantes, como se fossem pedaços de um quebra-cabeça que eu preciso montar. Telefonemas, e-mails, provas, tudo poderia servir como armas na batalha que eu estava prestes a travar. A cada movimento, a cada verso que eu montava, me sentia mais forte, mais determinada. Depois de ele sair, mergulhei em uma nova rotina. Meu primeiro passo foi buscar conselhos com uma amiga de confiança. A Camila sempre foi uma pessoa que teve a capacidade de enxergar através da névoa. Ela estava lá quando? Ela me escutou atentamente e logo percebi que o olhar dela se incendiou com a preocupação. Você já falou com ele? Estou pensando em como fazer isso. Mas e se eu estiver errada? E se estiver só sendo ciumenta? Camila inclinou-se à frente com a determinação de alguém que se preocupa. Ana, você tem que verificar. O que te faz sentir assim? Não ignore seus instintos. Vamos dar um jeito de entender o que está acontecendo. Aquele dia, o céu estava azul e ensolarado, mas a sensação de peso nos meus ombros não desapareceu. As palavras de Camila me deram coragem e logo depois fui ao meu computador. A primeira coisa foi reunir as provas que eu já tinha, prints de mensagens do celular dele. Revirei minhas pastas e organizei tudo em um arquivo. Cada print era como um pedaço de vidro quebrado, refletindo a verdade que eu precisava abraçar. Mas não só isso. Comecei a buscar na internet informações sobre a procuradoria. Entrei em sites sobre direitos e advogados. Eu não sabia quanto precisava para mover qualquer ação. Mas uma coisa estava clara: eu tinha que me proteger. Logo as mensagens anônimas começaram a florescer na minha mente como flores em um campo obscuro. Como eu poderia descobrir mais? Como saber se Júlia era o que eu realmente imaginava? Nos dias que se seguiram, cada saída de Lucas se tornou uma oportunidade. Ele tinha uma reunião uma certa noite, então, enquanto ele se preparava, fui ao seu computador. Com mãos trêmulas, abri o navegador e comecei a fuçar seus e-mails. O coração disparou, mas uma parte de mim estava tomada pela curiosidade. E então encontrei uma troca de mensagens entre ele e Júlia. O que eu lia me deixou sem ar. Mais uma vez, pedi ajuda a Camila. Nos encontramos em um bar, onde a música era alta e as risadas eram constantes. Parecia que o mundo ao nosso redor era feito de alegria. Mas o peso dentro de mim não estava para brincadeiras. Ela está sem cor. Camila olhou para mim, seus olhos intensos. Não sei. E se eu tiver errada? E se você não tiver? Não pode deixar isso passar. Vamos procurar outro ângulo. Você também pode falar com algumas colegas dele, ver como é a relação dele no trabalho.
Aqui eu conheço uma professora que trabalha lá na escola dele. Você pode perguntar o que sabe. Fazendo o que a Camila sugeriu, liguei para Alice, uma colega de Lucas. Conversamos sobre trivialidades até que cheguei à parte que interessava. Depois de procurar as palavras certas, perguntei casualmente: Ei, você conhece a Júlia? Ah, conheço. Ela é bem legal, mas sempre ouço boatos sobre ela e o Lucas, me respondeu. O nó na minha garganta apertou ainda mais. A Alice estava relutante, mas eu a encorajei. Boatos? O que você ouviu? Ela hesitou, mas acabou me contando que sempre ouviu que eles compartilhavam mais que apenas uma amizade. Eu precisava de mais provas, mais certeza. A sensação de estar em um jogo de tensão me consumia. O mundo à minha volta parecia levar uma vida normal, mas a infiltrante angústia na minha mente não me permitia relaxar. Trabalhar na escola tornou-se algo quase mecânico. Aqueles rostos inocentes que olhavam para mim estavam cheios de esperança, enquanto eu lidava com uma tempestade interna. Mesmo assim eu carregava meu sorriso, porque era assim que o mundo funcionava. Sempre de pé. Eu não podia deixar que ninguém suspeitasse. Na escola, aproveitei para perguntar a algumas amigas mais próximas sobre Lucas. O que elas achavam dele? Como ele era fora do nosso círculo? As respostas foram mescladas entre elogios e algumas pistas de que havia algo mais no ar. Ele parece ocupado demais, tem um jeito de estar sempre ausente. Você não sente? Uma delas come. Como eu poderia gravar tudo e assegurar que eu teria as provas necessárias? Decidi que era hora de me aprofundar em um outro ponto, das atividades de Lucas. Nos dias que se seguiram, decidi começar a traçar uma linha do tempo. Cada mensagem, cada encontro, cada momento em que ele parecia distante. Registrei tudo num aplicativo. Podia servir como um mapa. Naquela noite, enquanto Lucas dormia ao meu lado, eu permanecia acordada. O celular ao meu lado brilhava e eu tirei o tempo para revisar tudo o que compilei. As provas, os dados, as mensagens da Júlia. Devo admitir que meu coração pulsou com uma ansiedade e excitação confusas. Não sabia o que esperar, mas logo me vi envolvida por um grande peso. O que aconteceria depois? O que eu faria quando finalmente confrontasse a realidade? E se Lucas precisasse de ajuda? A dúvida ressoou em minha mente, uma reflexão que tentava me desviar da verdade que estava me oprimindo. Eu queria acreditar que havia um jeito de recuperar o quê? Cada pequeno detalhe revelava mais sobre a natureza da traição que eu enfrentava. Decidi reunir todos os documentos e as provas necessárias, organizar uma consulta rapidamente. Comecei a investigar advogados, marcar horários para ser atendida. O plano estava tomando forma, e a cada nova descoberta, um calor vineava pelo meu corpo. Havia uma adrenalina pulsando dentro de mim que não conhecia. Mas havia um dilema dentro de mim. O que eu faria quando Lucas finalmente percebesse tudo? Como reagiria? Se eu estivesse certa? Certa noite, quando Lucas estava prestes a chegar em casa, percebi que a tensão estava crescendo. Ele estava lá do outro lado da porta. E então, de repente, um pensamento horrível me atingiu como um raio. E se ele desconfiava de mim? O coração disparou. Abri a porta direto e olhei para suas feições. Os traços estavam serenos, mas não conseguia evitar a sensação de que ele era um monstro prestes a desmontar seu verdadeiro rosto. Estava cada vez mais difícil. "Tudo bem?" ele me perguntou. "Sim, claro", respondi, tentando manter a voz leve, mas interna a tensão era palpável. Não sabia como agir. O que sabia era que o tempo estava correndo. Cada dia se tornava uma batalha silenciosa entre mim, Lucas e as sombras que cresciam a cada instante. E assim, entre sorrisos e olhares de preocupação, a noite correu. Mas algo dentro de mim sentia que estava à beira de uma tempestade. O que era a vida sem a verdade? Eu só queria saber, e a cada hora, a cada respiração, a cada toque em meu celular, a expectativa crescia. No entanto, quando dei o meu último gole de café, já tarde da noite, depois de um dia cheio, senti que todas as minhas defesas estavam prestes a desmoronar novamente. Enquanto Lucas olhava para mim com uma expressão vazia,
uma notificação no meu celular apareceu. E meu coração parou. Era uma mensagem da Júlia. O que será que ela teria a dizer? O dia amanheceu pesado. A luz filtrava-se pelo vidro da janela, mas o brilho... Enquanto o café fervia na cozinha, minha mente girava em um turbilhão de pensamentos. O que eu faria hoje? A mensagem da Júlia ainda estava fresca na memória, como um alerta sombrio que não me deixava em paz. Decidi que finalmente era hora de dar um passo à frente, de transformar essa dor em coragem. O que você faz hoje, Ana? Perguntei a mim mesma no espelho, enquanto tentava fixar um olhar confiante. Era hora de expor a verdade. A ideia do confronto me deixava nervosa, mas ao mesmo tempo me empoderava. Eu não poderia mais viver nesse caos. O que Lucas fez não poderia ficar impune, e eu estava prestes a colocar um fim nisso. Meu plano era simples: uma reunião familiar. Era um momento em que todos estariam presentes, e a pressão social poderia me dar a coragem necessária para expor Lucas de forma clara. E, de certa forma, seria um espetáculo. Eu sabia que seria mais fácil para mim revelar a verdade na frente de todos do que ficar sozinha com aqueles sentimentos sufocantes. O nó na garganta apertou um pouco mais, mas a urgência da verdade pressionava como um peso no meu peito. A casa estava decorada para a ocasião, toda enfeitada com flores e pratos coloridos. O cheiro de comida pairava no ar. Meus familiares chegavam todos animados, enquanto eu sentia o coração disparar. Cada cara conhecida me trazia um conforto vazio. A mesa estava cheia de sorrisos e conversas animadas, mas eu não conseguia me deixar levar pela alegria do momento. Eu tinha um trabalho a fazer. Quando Lucas chegou, a atmosfera mudou. Ele parecia relaxado, como se nada estivesse prestes a acontecer. Senti uma onda de energia elétrica em meu corpo. O que viria a seguir alteraria tudo. Havia um peso no ar que ninguém mais parecia notar. Meus olhos se encontraram com o dele e percebi que ele tinha certeza de que tudo estava sob controle. Mas eu estava prestes a mudar isso. Enquanto o jantar começava, a conversa fluía em momentos normais. Ninguém suspeitava do que estava... Eu precisava criar o momento certo para revelar a verdade. Um golpe de coragem me impulsionou. Aqueles minutos eram cruciais. Lucas, eu preciso da sua atenção, comecei, erguendo a voz um pouco mais alta que o normal. O barulho diminuiu e a sala se virou para mim. Um silêncio cortante pairou no ar. Lucas olhou para mim e eu sabia que ele estava ciente da gravidade do que eu estava prestes a dizer. Eu encontrei algumas mensagens no celular. Mensagens que mudaram tudo. Continuei, com a voz firme. A tensão crescente fez meu coração acelerar. Eu podia sentir os olhares curiosos e preocupados de todos os presentes. Não era só uma conversa. Era um julgamento ao vivo. Você está se referindo àquilo? Ele perguntou, tentando desviar, como se o medo já tivesse tomado conta dele. Era um sinal claro de que ele sabia que eu tinha descoberto a verdade. Sim, aquilo, Júlia. Disse o nome saindo da minha boca como um veneno. Os murmúrios começaram a surgir entre a família. Olhares de surpresa, sussurros de descrença. A pressão crescia, mas eu não podia recuar. Você acha que isso é normal, Lucas? Ter esse tipo de relação com outra mulher enquanto está comigo? A frase cortou o ar. O silêncio se aprofundou, e eu peguei o celular da bolsa. Com o coração na boca e as mãos tremendo, eu projetei as mensagens na tela para todos. Olhem isso. As palavras de amor eram claras e dolorosas. Os olhos de Lucas se alargaram em horror. Ele sabia que a cortina tinha sido levantada e ele estava exposto. Ana, por favor, isso não é o que parece. Ele gritou, mas eu não me deixaria interromper. A raiva pulsava em minha cabeça, e a verdade precisava ser dita. Não é o que parece? Perguntei, a voz ainda mais alta. Como isso não é o que parece? São suas palavras, Lucas. Suas promessas para outra mulher. Eu estou aqui, te apoiando, enquanto você tece laços com outra pessoa nas minhas costas. As reações em minha família foram imediatas.
Alguns ficaram atordoados com a verdade. Outros estavam visivelmente desconfiados. As expressões mudaram conforme olhavam para ele. O que era uma reunião familiar, agora se transformava em um tribunal. E eu era a mulher, que estava decidida a não deixar que a dor me definisse. Você não tem provas concretas. Lucas se defendeu, tentando manter alguma dignidade. Mas a expressão de incredulidade não foi suficiente para me deter. Apenas veja, olhe para as mensagens. Isso é falso. Estou apenas sendo mal compreendido, comentou, com um toque de desespero na voz. As vozes entre os familiares se misturaram. Isso é uma acusação séria. Você não acha que pode estar exagerando, Ana? Aqueles comentários me cortaram como facas. Havia uma linha tênue entre empatia e incredulidade, mas não deixaria que isso me parasse. O que Lucas fez não podia ser ignorado, e ninguém teria o direito de passar a mão na cabeça dele. Acreditam em mim ou não? Minha voz ecoou, tomando conta do espaço. Meus olhos fixaram-se em cada um deles. Eu não estou mentindo. Essa revelação não é apenas sobre a traição. É sobre sua falta de respeito por mim e por todos nós. Estava decidida e focada. Eu mereço mais do que isso. Os murmúrios aumentaram e a tensão crescia. Algumas pessoas começaram a olhar para Lucas, como se procurassem um sinal de culpa. Ele estava se desfazendo em sua própria teia de mentiras. O fôlego dele parecia escasso, e o pânico começou a tomar conta de seu olhar. Sua expressão estava entre a confusão e a defesa, uma combinação que não se sustentaria por muito tempo. Eu me recuso a permanecer em uma relação de mentira, gritei. E as palavras saíram mais como um mantra. Eu não espero que vocês em. Eu não espero que você me compreenda agora, Lucas. Essa interação não é mais sobre você. Meus sentimentos importam, e o que você fez a mim não pode ser ignorado. O murmúrio se espalhou pela sala. Mais uma vez, Lucas tentou argumentar, mas a quantidade de olhares ao redor dele o calava. Ele olhou para os rostos que antes confiavam nele, agora desgostosos, e tentou buscar uma saída. Ele estava perdido. E eu me sentia mais forte. O peso da verdade era libertador, mesmo que ainda houvesse dor. Constatei rapidamente que ele não tinha palavras que pudessem reverter a situação. Engoli em seco. Com um gesto dramático, comecei a recolher os papéis que tinha organizado. Provas. Eu tenho tudo documentado. Cada um desses momentos que você deseja negar. Levantei a folha e a segurei como uma bandeira. Essas mensagens comprovam que você não estava sendo honesto desde o começo. Os murmúrios aumentaram novamente, alguns aparentando estar solidários. Noto algumas expressões de apoio. Mas não era esse julgamento que me preocupava. Era a necessidade de expor a verdade, de mostrar quem realmente era Lucas. Ana, isso é um exagero. O que você está fazendo? Ele gritou, enquanto o desespero o dominava. Estamos juntos há anos. Você não pode simplesmente me expor assim. A indignação rosnava em sua voz. Mas não me comovi. Era tarde demais para isso. Estamos juntos, mas você traiu a confiança que tínhamos. Você ama quanto isso? Uma ou duas mensagens a mais não mudam isso, eu respondi, já tendo perdido a paciência. Precisava de fechar no olhar de cada um ali. Não quero que vocês decidam meu valor ou que discutam sobre mim. Isso não é sobre opiniões ou visões. É sobre respeitar e adquirir dignidade em um relacionamento que ainda está se desgastando aos poucos. A sala tornou-se um campo de batalha. Os rostos condenavam Lucas, e a pressão era palpável. Ele se virava e os olhares se seguiam. Ora para mim, ora para o chão, tentando entender o que havia feito. Quando as palavras finalmente se extinguiram e o silêncio se instalou. Sabia que muitos estavam pensando. Mas como isso pode acontecer? O que fazer com você agora, Lucas? Esta é a verdadeira pergunta, eu disse. A tensão estava prestes a explodir. E, no fundo, tinha certeza de que a maior parte da família estaria disposta a me apoiar. Então, no meio do silêncio, surgiu uma nova mensagem no meu celular. O som leve de uma notificação ressoou. Remetente desconhecido. O que mais poderia acontecer agora? Meu coração acelerou. Um curioso medo, misturado ao suspense, me fez hesitar.
Uma nova reviravolta estava prestes a surgir. Assim que abri a mensagem, uma nova onda de frio percorreu minha espinha. Ana, você não deveria ter feito isso. Lucas não é quem você pensa que é. O que significava isso? O jogo estava mais intenso, e eu sabia que, no fundo, ainda havia muito mais a desvendar. Senti meu coração acelerar. Os murmúrios eram como ecos na sala. Cada olhar estava fixo em Lucas. Cada expressão uma combinação de surpresa e tristeza. Eu sabia que havia cruzado uma linha, mas também sabia que era agora ou nunca. Lucas parecia atordoado, como se tivesse recebido um soco no estômago. Ele tentava se recompor, mas a pressão das vozes ao nosso redor estava crescendo. Alguns dos meus familiares se viraram para ele, questionando, buscando explicações. Eu vi a dúvida se desenhar nos rostos deles. Eles também estavam confusos. Eu não faço ideia do que você está falando, ele gritou, a voz tingida de raiva e desespero. É engraçado como você grita isso depois de tantas mensagens trocadas, não é? Retruquei, com a voz firme. Eu estava além da dor. Aquilo já não era sobre mim, mas sobre expor a verdade. A noite se transformou em um tribunal improvisado. A tensão oprimia a sala. Minha mãe, sempre a defensora pela paz, tentava acalmar os ânimos. Vamos, pessoal. Precisamos ouvir os dois. Qualquer forma de desculpas que Lucas pudesse dar parecia vazia demais. Uma das minhas tias, uma mulher forte e destemida, não hesitou em se levantar. Ana, você tem coragem. Eu admiro isso. Poucas mulheres têm a força de expor as traições assim. As palavras dela eram como um alívio, uma confirmação de que eu não estava sozinha. As reações começaram a variar. Algumas pessoas olhavam para Lucas com desapontamento. Outras pareciam em choque. As conversas tornaram-se sussurros de condenação. Meus primos cochichavam entre si. Alguns pareciam sentir pena de mim, enquanto outros faziam questão de não olhar Lucas. Era como se o ar estivesse mais denso ali dentro. O que poderia ter sido uma bela reunião, agora se tornara uma batalha sobre lealdade e valor. Não posso acreditar que você fez isso com a Ana, disse uma das minhas irmãs, a voz firme. Isso não é só traição, é uma falta de respeito. Precisamos conversar com você. A sala estava abarrotada de indignação crescente. Lucas parecia ter perdido completamente o controle da situação. Ele estava fazendo promessas de que era tudo um mal-entendido, mas eu não estava ouvindo. Eu estava devorando a cena, como se estivesse em um filme, e ele fosse o vilão que precisava ser desmascarado. Minhas emoções estavam à flor da pele. Cada palavra que ouvira, cada olhar preenchido de compaixão, era um alicerce que me dava forças. A dor estava ali, ainda pulsando, mas havia um pequeno espaço para um novo alívio. Uma voz interna começou a soar. Ana, você tem pessoas que te apoiam. Eles veem a verdade. Você não está sozinha. Olhar para aquelas faces conhecidas fez com que um peso levasse alívio ao meu coração. Era como se eu tivesse encontrado uma rede de segurança, uma confirmação de que minha voz importava. Enquanto Lucas tentava se justificar, mais pessoas começavam a questioná-lo. A pressão social estava se acumulando como uma tempestade. Você não pode simplesmente sair dessa com um pedido de desculpa. Uma pequena voz em mim começou a murmurar. Talvez isso esteja levando você a um novo caminho. Mas o medo ainda era uma presença constante. E a ideia de como minha vida mudaria era assustadora. Entre o caos, apareceu minha avó. Se havia uma mulher que sempre soube como comandar uma sala, era ela. Com uma presença forte, ela disse ao Lucas: o homem que trai não é digno do amor que você recebeu, Ana. Nunca se esqueça disso. Você merece mais, e não é só por ser filha deste lar, mas por tudo que oferece ao mundo. Suas palavras ecoaram na minha mente como um mantra. A reunião seguiu adiante, mas eu já não estava mais ali. Estava me perguntando o que vinha a seguir. Convencer Lucas a reconhecer seus erros era apenas uma partícula do que eu precisava lidar. Comecei a sentir uma onda de liberdade que estava me tomando, e a raiva que antes me consumia começou a se dissipar. Conversas aconteceram.
discussões acaloradas entre as pessoas da família, amigos e pessoas próximas a Lucas. A quantidade de amor e compaixão que eu estava recebendo dos meus parentes era como um bálsamo em feridas abertas. Certa hora, enquanto a conversa fluía, fui chamada para ajudar na cozinha. Os murmúrios e a pressão diminuíram quando entrei naquele espaço aquecido. Minha mãe estava ali, preparando algo para acalmar os ânimos. Quando ela me viu, seus olhos brilharam de orgulho. Você foi realmente incrível, querida. Nunca se esqueça de quem você é. Vamos fazer algo gostoso, para unir todo mundo. E eu me permiti sorrir. Havia algo de reconfortante em cozinhar, mesmo em meio ao caos. Fui para a bancada e pegamos ingredientes para um batido. Quando coloquei a banana no liquidificador, um aroma doce encheu o ar. Ouvindo as conversas da sala enquanto misturava, eu percebi que podia encontrar um pequeno espaço de paz ali. Em meio à mudança turbulenta, havia um lugar para o novo em minha vida. Não seria mais a mulher ferida. Agora, havia uma nova força que começava a se formar E naquele momento, um pequeno passo de alívio se fez presente. Entre tudo que eu estava lidando, conseguir encontrar um tempo para preparar algo simples como isso, me lembrava de que ainda havia momentos bons. Àquela altura, Lucas parecia cada vez menor. Eu já não estava mais tão focada nele, mas em mim. As críticas que ele estava recebendo eram a resposta que ele temia. E o fato de ver minha família se unir para me apoiar deixou claro que estava tomando a decisão certa. Algumas pessoas começaram a se afastar dele, e sinceramente ele merecia a dor. Depois do jantar, os convidados começaram a se dispersar. Lucas fugiu para o banheiro, e enquanto isso, minha amiga Camila se aproximou. Eu estou tão orgulhosa de você, disse ela com um sorriso reconfortante. Você encontrou sua voz. Suas palavras foram como mel na minha ferida. A sinceridade dela me fez sentir uma onda de validação. Finalmente, um corpo ao meu redor que não estava lá para me julgar, mas para me apoiar. Mas não tinha respostas prontas e isso me deixava nervosa. Quando fui para o meu quarto naquela noite, olhei pela janela. O céu estava estrelado, mas a cidade parecia tão distante. O que seria meu próximo passo? Eu tinha que decidir o que fazer com o que aprendi sobre Lucas e sobre mim mesma. Uma mistura de alívio e medo me enchia, e a liberdade ainda parecia estranha em minha pele. E bem na hora em que me aconcheguei na cama, meu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem. O coração disparou. O remetente? Júlia. O que ela queria agora? Minha respiração ficou presa na garganta. O que mais estava por vir? A vida estava prestes a mudar mais uma vez, e eu estava pronta para o que quer que fosse. O dia que se seguiu ao confronto foi pesado, mas eu acordava para algo novo. As luzes da cidade pela manhã pareciam diferentes, como se refletissem a nova Ana que estava começando a surgir. Olhei para o espelho e vi meu reflexo. Não como alguém frágil e quebrada, mas como uma mulher. As lágrimas já tinham caído, e a dor ainda doía, mas havia uma determinação crescente dentro de mim. Depois de todas as revelações, decidi que precisava de mudança. Primeiro, preciso renovar minha vida profissional. Ser professora sempre foi minha paixão, mas depois de tudo que vivi, percebi que era hora de me desafiar. Comecei a procurar por novas oportunidades, querendo um espaço onde pudesse me sentir valorizada novamente. Passei horas revisando meu currículo, polindo cada detalhe. Queria que ele refletisse não só minha experiência, mas também a mulher forte que eu era agora. Uma manhã, como uma onda de coragem, enviei meu currículo para uma escola que havia visto anunciar uma vaga. Era uma escola focada em métodos inovadores de ensino e parecia alinhada com o que eu acreditava. A espera enquanto aguardava a resposta foi angustiante, mas surpreendentemente, dias depois, recebi um e-mail convidando-me para uma entrevista. A entrevista foi um sucesso. Eu entrei no lugar a cada nova interação, a cada momento em que eu vi um aluno se apaixonar pelo idioma, notava que estava me reencontrando. O riso e os olhares de curiosidade dele se tornaram um bálsamo para minha alma.
Com o novo trabalho, comecei também a tomar conta de mim. Saí mais com amigas, revitalizei conexões que estavam adormecidas. Uma vez por semana nos reunimos para fazer uma espécie de Noite das Mulheres. A cada encontro, ríamos, compartilhávamos histórias, e naquele espaço eu percebia que não estava sozinha. Havia outras mulheres que, assim como eu, estavam reescrevendo seus próprios roteiros. O carinho que trocávamos se tornou um alicerce. O mais incrível foi que nesse novo círculo de amigas conheci a Luísa. Ela era uma colega na nova escola e, por coincidência, passou por um relacionamento difícil também. Conversar com ela trouxe à tona uma conexão instantânea. Em um dos nossos encontros, ela disse: "Você não faz ideia do quanto sua força me inspira. Depois do que vou, mulheres compartilhando seus medos, suas forças e, acima de tudo, seus sonhos não realizados." Cada relato ecoava, e naquele espaço sentíamos que estávamos todas ligadas. A cada reunião, sentia o poder do grupo crescendo. As mulheres se abraçavam, choravam juntas, riam juntas. Era como se uma rede invisível estivesse se formando. Uma das participantes, a Mônica, disse certa vez: "Aqui descobri que não sou e nem estou sozinha nessa luta. Isso não só me fez sentir unidade, mas também fortaleceu o meu propósito." Nós estávamos realmente nos ajudando a dar voz à nossa força coletiva. Os pequenos gestos, o compartilhamento de cada história, a luta de cada uma por um espaço no mundo me inspiraram mais do que eu poderia imaginar. Comecei a escrever relatos sobre cada reunião, documentando não só as histórias, mas também as lições que extraímos. Era quase como dar vida ao que vivíamos. Essa ideia, que antes parecia um simples artesanato, começou a tomar forma como um livro. Não, ainda carregava o peso de tudo o que havia vivido. À noite, quando estava sozinha, o pânico e a dúvida ainda apareciam às vezes. O rosto de Lucas ainda passava pela minha cabeça. O que ele estava fazendo agora? Como ele se sentia ao ver o que eu estava conquistando? O amor que eu tinha por ele ainda doía, mas sabia que não podia mais ser refém daquela dor. Eu estava aprendendo a me amar em primeiro lugar. Naquela noite em que finalizei o primeiro rascunho do meu livro, uma sensação indescritível tomou conta de mim. Estava tão empolgada e orgulhosa que fui gravar um vídeo e enviar para minhas amigas, mostrando o que havia conseguido. Elas responderam no grupo de mensagens com uma enxurrada de emojis e apoio. A mudança começou a ser visível, e tudo isso trouxe o egoísmo saudável, algo que eu percebi que merecia. Entretanto, uma notificação no meu celular conseguiu roubar minha atenção, me fazendo sentir um frio na barriga. Era uma mensagem de um número que não conhecia. Assim, o que isso significava? Havia algo ainda não resolvido nesse ciclo, e a verdade pareceu mais iminente do que nunca. O que estava por vir? Meu coração pulsava com temor e uma pitada de curiosidade. O que mais seria revelado? E mais importante, eu estava pronta para encarar isso ou fechar essa porta para sempre. A vida mudou tanto desde aquele dia fatídico. Olhando para trás, vejo quão longe eu cheguei, como se estivesse em uma jornada épica. Na verdade, poderia dizer que cada pequena vitória se tornou uma pedra fundamental para o que sou hoje. Uma Ana que, mesmo depois de tantas decepções, decidiu se reerguer e buscar a felicidade. Hoje, meses depois de ter confrontado Lucas e de ter deixado o passado para trás, minha vida transborda de alegria. Eu finalmente consegui um emprego que me faz vibrar. Estou ensinando em uma escola de idiomas que valoriza a criatividade e a inovação. O ambiente é acolhedor e cheio de energia. E a cada aula, sinto a empolgação dos meus alunos o salário melhorou e comecei a planejar minha vida sem o aperto no peito que me acompanhava. O meu novo emprego trouxe desafios, mas cada um deles parecia uma nova oportunidade. Aprendi a me valorizar e a exigir o reconhecimento que sempre mereci. Em vez de receber migalhas, agora estou construindo um futuro sólido. E a parte mais surpreendente? Minhas amigas. O meu círculo de apoio cresceu exponencialmente.
Aquelas mulheres que encontrei naquele grupo de apoio, as que se aproximaram e compartilharam suas próprias histórias de superação, agora são como irmãs para mim. Criamos laços muito fortes. A gente se encontra para jantar, fazer caminhadas e sempre discutimos sobre nossos sonhos e conquistas. O amor e o apoio delas são inestimáveis e me ajudam a entender que não estou sozinha nessa jornada. Muitas vezes, lembramos umas das outras que somos fortes, que temos voz e que merecemos tudo o que há de bom na vida. Menos de um mês atrás, eu e a Luísa organizamos uma pequena P. É uma força silenciosa, uma maneira de nos impulsionar a caminhar mais longe do que imaginamos. Eu costumava me sentir como uma vítima pronta para ser definida pela traição. Hoje, ao contrário, sou uma mulher que decide levantar-se. Ao olhar no espelho, me vejo mais forte e confiante. Um dia desses, olhei pela janela enquanto tomava um café quente e simplesmente me deixei levar por aquela sensação de liberdade. A vida é tão cheia de possibilidades. Às vezes, acontece de me surpreender ao ver como as coisas podem mudar. Eu não sou o que Lucas fez de mim. Eu sou tudo o que escolhi ser a partir daquela dor. Cada dia é uma nova página, uma nova oportunidade de escrever minha história. E sabe de uma coisa? Eu quero que todas as mulheres acima dos 30 anos que estão lendo isso saibam que é totalmente possível recomeçar. Você pode ter se sentido perdida, mas lembre-se de que o recomeço é tão real quanto você decide que será. A felicidade que você busca pode estar logo ali, à sua boca. Uma frase que carrego comigo é: ninguém pode determinar seu valor além de você mesma. Lembre-se disso e siga em frente. O que importa é que você tenha coragem para se reconectar com sua essência e buscar a felicidade. Afinal, somos todas capazes de renascer a cada novo amanhecer. Com a minha história, espero inspirar outras mulheres, assim como as que me inspiraram. Porque a verdade é que estamos todas juntas nessa jornada. O que vivemos a torna mais rica. E são essas experiências que nos fazem únicas e especiais. E se você está buscando um novo começo, não hesite. A vida espera por você, e ela é cheia de oportunidades esperando para serem agarradas. Não se esqueça de que a felicidade é uma escolha, e você pode escolher ser feliz agora mesmo. Então, se você também se sente inspirada por essa jornada, aqui vai um pedido. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo.